Então, dando sequência aqui, na regra de transição da aposentadoria por idade, a gente já comentou, depois a gente vai abordar ela com mais profundidade. A gente entra aqui na questão das dúvidas, até mesmo porque o nosso tempo aí já está bem avançado, né, doutor? A gente já está, acredito que indo para 1 hora aí de live, exatamente 1h06, então a gente já está aqui no limite para encaminhar para o final, mas ainda tem muita coisa para a gente conversar. Então vamos lá, dúvidas. Eu vou colocar a primeira dúvida aqui na tela. Quem já é aposentado será afetado pela reforma? Pergunto para você, doutor. Quem é aposentado será afetado pela reforma? Não, doutor, absolutamente não. Volto na minha fala anterior, pela qual nem tudo está perdido. É criado um clima de alarde, um clima de muita tensão. Inclusive, alguém aqui do chat, muito interessante, falou aqui que nós seremos o próximo Chile, né? Que o Chile está vivendo, o país Chile está vivendo um problema muito, muito grave em relação a isso. Então, existem todas essas questões, todos esses comparativos entre países, entre aposentadoria. É claro que tudo que o Dr. Valdemar falou aqui, se a gente for bater tudo e tirar uma única palavra, essa única palavra é prejuízo, é diminuição de direitos previdenciários, obviamente, é diminuição da qualidade social do trabalhador brasileiro, eu não tenho nenhuma dúvida disso. É drástico, a necessidade disso é bastante questionável, mas nem tudo está perdido. E entre as coisas que não estão perdidas é para quem já está aposentado. Eu digo, doutor, eu costumo brincar lá no nosso escritório, com quem chega e já é aposentada, eu digo, eu faço uma brincadeira, falo, na minha idade, eu sinto inveja, obviamente no sentido bom da palavra, uma inveja boa de quem já está aposentado. Porque essas pessoas que já estão aposentados não sofrerão qualquer prejuízo. O direito, a Constituição, o Estado brasileiro como um todo protege as pessoas que já exerceram o direito de aposentadoria. Então, não caiam nestas armadilhas de se acreditar de que vai mudar, de que vai diminuir direito. Eu tive uma pergunta muito concreta, que falam tanto em pensão por morte. Eu tive uma cliente que voltou no escritório só para perguntar isso. Olha, doutor, eu fui concedida a pensão por morte, agora mudou, vai diminuir, vai cair 40%? Também não. Nenhum tipo de aposentadoria ou outro benefício, como a pensão por morte, vai ser alterada se ela já foi concedido. Então, doutor, em que pese a situação ser grave, é preciso entender que ainda mantemos uma organização mínima da Previdência Social e entre elas, e talvez a mais importante, é essa. O que já foi concedido não se mexe. Perfeito, vamos passar então aqui para a próxima dúvida. Doutor, deixa eu só aproveitar o gancho de dúvidas. Sim. E vou fazer aqui algumas perguntas que eu achei bastante pertinentes. Perfeito. Veja, a primeira pergunta é do Júlio Lisboa, que pediram para a gente falar sobre o LOAS, do que mudou sobre o LOAS, que ele ouviu muita coisa e não se sabe o que mudou sobre o LOAS. Eu acho que não tem aqui, benefício de prestação continuada não foi modificado. Não foi modificado, era esta a boa notícia. Teve uma outra pergunta aqui do Alexandre Francischini. Ele diz aqui que ele está afastado por 6 anos por acidente de trabalho no B91, né, recebendo auxílio doença acidentário. E já tentou várias vezes habilitação ou reabilitação. E o perito, quando eu perguntei, ele falou que vai mandar quantas vezes for necessário. Por que eu chamei essa pergunta, doutor? Por que eu achei interessante? Para dar uma dica para esse amigo Alexandre. Me parece que o resumo da ópera que você está dizendo é que você está incapaz para o trabalho, já que foi tentado algumas reabilitações, você não consegue trabalhar e volta para o INSS. Então, dica, né? Em que pese a reforma da Previdência já tenha sido aprovada, mas ela ainda não está promulgada, né? Então, dica, né? Tente ajuizar imediatamente uma ação para aposentadoria por invalidez. É óbvio que, como o Dr. Valdemar explicou,
vai contar a data da incapacidade. Acho que isso o senhor ainda vai falar, né? Vamos vai falar a data da incapacidade. Mas de todas as maneiras, o que fica aqui, na verdade, é uma dica. Se você tem essa possibilidade, me parece que você está batalhando há algum tempo para reabilitação. E o próprio INSS vem insistindo e não conseguindo. Então, me parece que o seu caso seja próximo de uma aposentadoria de incapacidade permanente. Doutor, isso entra exatamente no que a gente vai falar agora, inclusive. Que bom, então já aproveita o gancho aí. Nós estamos mencionando a aposentadoria no sentido geral, inclusive a aposentadoria por invalidez. No seu caso, ainda vai ser aposentadoria por invalidez, por mais que já esteja, digamos assim, já promulgada a reforma já com a aposentadoria por incapacidade permanente. E por quê? Não só a aposentadoria por invalidez, por tempo especial, a aposentadoria do deficiente, eu verifiquei aqui no chat, tem perguntas também. Então, assim, se você implementou as condições para obter a concessão da aposentadoria antes da reforma, nada muda. Na verdade, você tem mais opções para escolher. Você pode escolher continuar contribuindo, cair na regra de transição e se aposentar na nova regra, ou você pode optar em pegar esse período que você já preencheu as condições necessárias para obter o benefício e se aposentar com a regra anterior. E isso se aplica também para aposentadoria por invalidez, para não ter a redução do benefício para 60%. Então, como que funciona? Por que que isso acontece? Porque a aposentadoria por invalidez, o critério que é utilizado para a concessão desse benefício é incapacidade total e permanente. E a data dessa incapacidade é que vai definir se o benefício vai ser concedido de acordo com a nova regra ou com a regra anterior. Então, por mais que você, o Dr. Gilberto, de uma maneira muito acertada, sugeriu para você tomar providência jurídica e imediatamente já ajuizar uma ação. Mas vamos aqui hipoteticamente dizer que você resolveu entrar com esse processo em janeiro, em fevereiro de 2020. Ainda assim, se for provado através da perícia médica judicial que a sua incapacidade começou antes da alteração, através da reforma da Previdência, você está inválido na verdade, e a sua invalidez ela teve origem no ano de 2018, um exemplo, né? Então, o seu benefício ele vai ter data de início a partir de 2018 com a regra anterior. Então, o seu benefício vai ser calculado em 100%. Tá? Então, a data de início da incapacidade é que vai definir a concessão e o valor do seu benefício. Para os demais, aposentadoria por tempo, aposentadoria por idade é a mesma circunstância. Se você já implementou as regras, o INSS negou a sua aposentadoria, ou digamos que você está com pedido no INSS pendente de sair o resultado. Isso acontece muito, acredito que deve ser a situação de muitas pessoas aqui que estão nos acompanhando. E o resultado sai depois da reforma, ou ainda você está com uma ação judicial pendente e o resultado sai depois, sai só o ano que vem, quando já estiver em vigor as novas regras. Como que vai ser o seu benefício? De acordo com a nova regra ou com a anterior? Com a anterior, porque inclusive, Dr. Gilberto, numa ação judicial de aposentadoria por tempo, quando você ingressa com a ação, o que é determinado é o período até a data que o INSS indeferiu o benefício. Então, é dali para trás que é calculado o seu benefício. Claro. Né? Agora, digamos que a pessoa está pendente do INSS negar o benefício, negou só em 2020 e vai entrar com a ação. O INSS negou em 2020, mas você estava requerendo o benefício com base na regra anterior. Então, uma ação judicial vai justamente discutir se você já possuía o tempo necessário e suficiente para obter o benefício de acordo com a regra anterior. Então, o juiz, quando for proferir a sentença, ele vai se basear na legislação anterior e não na atual. Então, é muito importante isso, porque com certeza muitas pessoas vão entrar em desespero, vão querer ajuizar a ação, às vezes sem ter qualquer tipo de critério, mas tem que ter calma, tem que analisar com calma a sua situação individualmente, procurar um especialista na área, porque não é que aconteceu agora a reforma, a aprovação da reforma, que você vai perder os direitos que já possui. Isso não vai acontecer. Isso inclusive já responde a uma pergunta que é difícil da gente falar de opção,
mas o João Ruriz, que eu acho que entra muito no que o senhor está dizendo. Boa tarde, estou com 35 anos de contribuição e em janeiro de 2020, agora próximo, né, dentro de alguns meses, faço 53 anos. Qual a melhor opção? No caso, ele já está implementado para aposentadoria porque já completou 35 anos, né, doutor? Sim, talvez a idade que ele esteja se referindo, e o pessoal se confundia. Antigamente, eu tenho que fazer 53 ou 48 anos de idade de mulher. Não. Se você já tem os 35 anos de contribuição, você pode se aposentar imediatamente ou pode se aposentar ano que vem, de acordo com a regra anterior. Agora, se você, no seu caso, provavelmente vai ser aplicado o fator previdenciário. Com 53 anos, o fator vai ser bem prejudicial. É questão de você fazer uma análise, uma simulação e analisar qual que é a melhor opção. Se vale a pena se aposentar agora com valor menor, com fator, ou se você entra na nova regra pagando mais, aí, escolhendo uma das opções de transição para você ver se tem um valor final de benefício maior e se compensa você deixar de receber uma aposentadoria agora e pagar por mais tempo para receber por menos tempo no final da aposentadoria, que você vai se aposentar com idade mais avançada, ou se vale a pena pegar um valor menor e receber por mais tempo. Aí você tem que fazer os cálculos para saber qual que seria a opção mais vantajosa. Sim. Tá bom? Isso. Vamos lá então, quem já pode aposentar e não pediu aposentadoria, a gente já meio que respondeu, né? Inclusive aqui, o exemplo aqui, a pergunta do nosso colega aqui no chat já meio que está dentro da nossa pergunta aqui desse tópico, tá? Quem está perto de obter o tempo necessário, tá? Também eu acho que no decorrer dessa live a gente já respondeu, né? E o segurado que está pertinho de obter a aposentadoria, o que vai acontecer? Vai cair em uma das regras de transições. Então, se estiver faltando 2 anos, tem a opção de pagar 50%, tem a opção também de pagar os 100%, e as outras regras que nós vamos abordar individualmente, cada uma, ao longo aí dos dias aqui no nosso canal e também no site saberalei.com.br, tá bom? Agora, acho que provavelmente aqui deve ser já uma das últimas perguntas. Quem está com o processo judicial pendente de julgamento? Veja bem, eu acabei falando, mas eu vou até repetir que é uma informação muito importante. Se você já tem um procedimento judicial, e eu estendo aqui um procedimento administrativo também, tá? Em andamento, o juiz, quando ele for proferir a sentença, digamos que ele vai proferir a sentença em 2020, 2021, ele não vai analisar as regras da reforma da Previdência, porque o seu pedido ele está com base na regra anterior. Então o juiz ele vai aplicar ao seu pedido judicial de aposentadoria, seja ela qual for, por invalidez, por tempo, por idade ou especial, ele vai aplicar a regra que estava em vigor quando você preencheu os requisitos e deu entrada no INSS e o INSS negou. Então, essas regras retroativas, as regras anteriores à reforma da Previdência, que vão ser aplicadas ao seu processo e não a nova regra. Então, é muito importante você ter essa informação gravada, porque muitas dúvidas vão surgir, as pessoas vão se desesperar achando que o meu processo então eu perdi, porque agora eu tenho que ter 65 anos e eu tenho menos de 60 anos e estou com processo pendente, eu perdi o processo. Não, de forma alguma. O seu processo continua normal, a tramitação não vai mudar absolutamente nada. Agora, uma coisa que a gente tem que alertar, né, doutor, que já está acontecendo, tanto no INSS quanto no Poder Judiciário, é que essa reforma da Previdência trouxe um avalanche de demandas judiciais. Acarretou assim, milhares de requerimentos administrativos junto ao INSS. E esse volume fora do comum, que teve um aumento muito significativo, acarreta, de certa forma, uma certa lentidão nos procedimentos, tanto o procedimento judicial quanto o procedimento administrativo, porque a estrutura do Poder Judiciário é a mesma, a quantidade de funcionários é a mesma, a quantidade de juiz é a mesma e o volume de processos a serem julgados quase que dobrou na área previdenciária por conta da reforma. Então, naturalmente, até escoar esses processos, até os juízes analisar, ter audiência, ter perícia, ter julgamento, vai acarretar uma morosidade, uma lentidão um pouco maior. Porém,
isso não significa que vai acarretar um prejuízo no resultado do processo, no julgamento e na aplicação da regra que deve ser aplicada, que é a regra anterior para aqueles que já têm processo em andamento. E eu estendo isso para aqueles que ainda vão ingressar com andamento, como eu já falei, vou reforçar aqui. Se você ainda vai ingressar com processo, a regra é anterior se você já preencheu os requisitos. Ainda que o INSS tenha negado o benefício, se você está justamente discutindo uma concessão de aposentadoria, porque, por exemplo, o INSS não considerou uma atividade especial, o INSS não considerou um vínculo empregatício que você tinha, incluindo nesse período você fecha os 30 ou 35 anos, mesmo você entrando com processo após a reforma, a regra a ser aplicada é a regra anterior. Então, não há motivo para desespero. Deixa eu aproveitar então, doutor, para fazer um esclarecimento que eu achei pertinente aqui diante do que o senhor está dizendo e já acompanhando a dúvida aqui da nossa amiga Maria Angélica Gelli, que ela diz que está com um processo de acidente, decorrente de acidente do trabalho. Entro no novo cálculo? Bom, o doutor Valdemar já explicou com muita propriedade que conta a data da incapacidade, então você não vai ser atingida, não vai ser prejudicada pelas novas regras. Ocorre que a minha preocupação aqui de esclarecer, doutor Valdemar, é que se estivermos falando de um processo trabalhista, ele não tem nenhuma implicação no âmbito previdenciário. Tá? Então, se o processo estiver correndo na esfera trabalhista, eles não se comunicam dessa forma. Tá, Angélica? Então, é importante de você esclarecer um pouco mais aqui pra gente se esse processo de acidente é decorrente de um pedido previdenciário. Mas dá para ir até um pouco além, viu, doutor, no caso dela. Ainda que seja uma ação previdenciária, os benefícios acidentários não têm a redução. No caso de uma aposentadoria por invalidez, o auxílio doença, o valor é o mesmo, 91%, não mudou. Auxílio acidente continua 50%. O que mudou foi a redução da aposentadoria previdenciária. Aposentadoria agora por incapacidade permanente. Aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, 100%. Não mudou nada. Então, no seu caso, como é acidentário, não vai mudar a questão da incapacidade. Você não vai entrar em nenhum novo cálculo. Sim, perfeito. Não vai haver nenhum prejuízo. Última dúvida aqui, doutor, do nosso chat, porque eu acho engraçado, porque o alarme é tanto que as pessoas começam a ter medo de outras esferas. Doutor, como ficou a relação da multa de 40%? E aí eu me recordei que lá no início, quando eles iniciaram a proposta, parece que eles queriam incluir essa retirada da multa dos 40% para os aposentados, não é isso, doutor? Mas não passou. É o chamado jabuti, né? Que eles querem incluir uma questão trabalhista numa reforma previdenciária que não tem nada a ver, quer jogar um jabuti no meio do negócio que não tem nada a ver. Não passou. Inclusive, um defensor ferrenho disso, e eu acho que vale a pena a menção, nós temos aqui um professor de direito que, inclusive, foi juiz criminal da mais elevada competência, hoje é deputado federal, o professor Luiz Flávio Gomes. Sim. E ele criticava assiduamente essas circunstâncias de querer tirar direitos aí dos segurados através de regras que não tinha nada a ver com a reforma da Previdência, né? Então, não foi nada modificado em relação a isso. Se você obter uma aposentadoria e o seu empregador dispensar você vai ter direito às verbas rescisórias, inclusive às multas pertinentes. Não incluiu. Doutor, última dúvida, na verdade, eu prometo. Doutor, nós estamos aqui... na verdade, são quantas questões aqui... Para conversar com o pessoal, estamos à disposição. São perguntas tão pertinentes e elucidativas que eu acho que engloba tantas dúvidas que vêm até o nosso escritório também, que eu me sinto obrigado em fazer. José Macedo, nosso amigo aqui do chat, perguntou o seguinte: estou com antes disso, só para esclarecer, sempre teve aquela regra de que o segurado poderia optar pelo benefício mais vantajoso. Isso era uma regra muito clara da Previdência Social, né? Então, existe já um receio dessa regra não estar mais valendo e talvez por isso a pergunta. José Macedo, estou com 2 processos contra o INSS, uma aposentadoria por invalidez e a outra aposentadoria especial. Eu posso escolher uma das duas, se as duas forem julgadas procedentes?
Como? Ela está com duas ações contra o INSS. Uma aposentadoria por invalidez e a outra uma aposentadoria especial, por tempo. Se as duas forem julgadas procedente, ele vai poder escolher? Olha, excelente pergunta. A regra geral é que, isso inclusive é um princípio de direito previdenciário, é que deve prevalecer para o segurado sempre o benefício mais vantajoso, né? É uma regra. Vai ser concedido para você o benefício mais vantajoso. Agora, a gente cai numa problemática se um for julgado antes do outro, né? Embora aí não existe, a gente chama no âmbito processual de litispendência ou coisa julgada, não é o seu caso, que são objetos diferentes, né? Buscando dois benefícios, só que a Previdência não permite acumular esses dois. Então a questão aí é de analisar qual que vai ser julgado primeiro, né? No seu caso aí, a aposentadoria especial também não se aplica o fator, e a aposentadoria por invalidez também não. Eu acho que o que seria mais vantajoso para você seria a aposentadoria especial, que você não é submetido a perícias de revisões e pode ter o benefício de aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente agora cessado, né? Então é um benefício ali transitório, que você pode ser convocado para uma perícia do pente fino e ter a aposentadoria cortada. Por outro lado, a aposentadoria especial não, aposentou, acabou, ninguém tira esse benefício mais. Então, por esse ponto de vista, como os dois não têm aplicação do fator, a aposentadoria especial acho que traz uma segurança melhor para você. Agora, a questão vai ser, se a aposentadoria por invalidez for concedida antes, aí depois sai o julgamento da aposentadoria especial, tem que ver como é que seu advogado vai gerenciar isso aí para pedir, apesar que se a aposentadoria por invalidez for primeiro, eu acho que é tranquilo, porque como é um benefício que você pode desistir, precário, né? Você pode ir lá na Previdência e falar, olha, eu quero que cancele essa aposentadoria, você fica com a aposentadoria especial. Se sair a aposentadoria especial antes, você pode até desistir do processo de aposentadoria por invalidez. Eu acho que você está numa situação muito confortável. Ou um ou outro você vai conseguir, e se você conseguir a aposentadoria especial antes ou depois, você pode ficar com ela. Então eu acho que a sua situação ela é bem confortável aí de você optar. Agora, se ocorresse, e às vezes isso acontece, né, de você, se fosse uma aposentadoria por tempo, e não especial por tempo, que tem aplicação do fator previdenciário, aí você tinha que analisar com calma, porque a invalidez não tem fator, a por tempo tem fator, né, aquela que não é por pontuação, aqui de 35 anos. Então, a aposentadoria por tempo teria um valor menor, a aposentadoria por invalidez um valor maior. Por outro lado, por tempo não tem como cessar e a por invalidez tem como cessar. Então, você teria que analisar o custo-benefício, mas não é o seu caso, tá? E você está muito bem amparado, certamente qualquer um dos dois que forem concedidos aí, que for concedido, você pode, se for o caso de ser primeira a aposentadoria por invalidez, você pode desistir na sequência e ficar só com a aposentadoria especial. Legal, excelente explicação, doutor. Tá, já. Bom, então é isso, doutor. Só lembrando, então, vou convidar vocês que estão aqui nos acompanhando no YouTube, tá o nosso canal no Instagram, eu acho que aqui nos comentários, na descrição desse vídeo aqui, dessa live, tem o link do nosso Instagram. Nós vamos fazer aqui uma live no Instagram de uns 10 minutinhos, a gente vai separar aqui 5 perguntas que a gente não conseguiu responder ao vivo aqui no YouTube, e nós vamos responder agora no Instagram. Agora não, nós vamos tomar uma água, né, doutor, para relaxar aqui a garganta, e dentro de uns 15 minutinhos nós vamos entrar ao vivo no Instagram para fazer uma live de uns 10 minutinhos, separando algumas perguntas, tá bom? Então, para você que nos acompanha, convido a se direcionar para o canal do Instagram, que nós vamos responder algumas dúvidas relacionadas aí à reforma da Previdência também no nosso canal. Então eu dou por concluído aqui essa conversa, esse bate-papo. Doutor Gilberto, ontem eu tentei fugir do senhor, tentei fazer essa live sozinho e me dei mal. Não adianta, então, doutor, não adianta. Não adianta, né? Não adianta. Então agradecer a presença do doutor mais uma vez, agradecer a todos que estão conosco aqui até o final, já passamos de mais de uma hora aqui de conversa, e até uma próxima e até daqui a pouco no Instagram. Tá bom, doutor? Muito obrigado, Valdemar, muito obrigado a todos, um forte abraço e obrigado aqui pela qualidade das perguntas que nos foram feitas. Eu acho que engrandeceu muito aqui as explicações do Dr. Valdemar. Muito obrigado a todos.